Oi, pessoal! Bom, hoje na nossa aula de artes a gente vai falar a respeito do capítulo 7, que fala sobre o movimento pré-modernismo aqui no Brasil. Geralmente, quando a gente ouve falar de modernismo, pré-modernismo, a gente lembra muito de movimentos literários. Lembrando que a literatura ela anda lado a lado porque, querendo ou não, muitos dos autores literários que se destacaram na literatura, eles também se destacaram em outras artes. É isso que a gente vai estar vendo na nossa aula de hoje. Bora lá? Bom, sem sombra de dúvidas, quando fala a respeito do movimento pré-modernismo que ocorreu mais ou menos no século XX, algo que marcou foi a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna ela ocorreu no dia 22, realizada no Teatro Municipal em São Paulo, e contou com a participação de escritores, artistas plásticos, arquitetos e músicos. Inserida nas festividades de comemoração do cenário da independência do Brasil, em 1922, essa Semana de Arte Moderna apresenta-se como a primeira manifestação coletiva pública na história cultural brasileira, a favor de um espírito novo e moderno, em oposição à cultura e à arte de teor conservador predominante no país desde o século XIX. Bom, a gente sabe que muitos desses artistas, que principalmente se destacaram tanto nas artes quanto na literatura, eles estudaram na Europa. Até então, o Brasil ele respirava a cultura europeia. Como a gente viu até nos capítulos anteriores, o destaque do que era na Europa era trazido para o Brasil e o Brasil era influenciado tanto nos movimentos literários como também nas artes, nas suas obras. Nesse momento, a gente vai ter um marco histórico brasileiro do Brasil agora inserido nessa questão artística e também trazendo as suas características, trazendo seus valores e não mais sendo apenas um reprodutor de arte europeia. Bom, entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922, realizou-se um festival com uma exposição com cerca de 100 obras e 3 sessões literárias e musicais noturnas. A produção de uma arte brasileira, afinada com as tendências da vanguarda da Europa, sem perder o caráter nacional, era uma das grandes aspirações que a semana tinha que divulgar. Ou seja, isso foi essa semana de arte moderna, ela foi uma influência europeia? Sim, porque já ocorria na Europa, mas tinha traços e aspirações brasileiras, ou seja, artistas brasileiros que estudaram na Europa, que viram como ocorria, trouxeram para cá e deram a nossa cara, deram a nossa identidade a essa semana. Em São Paulo, nos anos 20, a cidade que melhor representava condições para a realização de tal evento. Tratava-se de uma próspera cidade que recebia grande número de imigrantes europeus e modernizava-se rapidamente, com a implantação de indústrias e reurbanização. Era, enfim, uma cidade favorável e tornava-se um centro cultural da época, abrigando vários jovens artistas. A gente tem que lembrar que a gente está no século XX. Então, a gente vê que o São Paulo já tinha passado por todo o apogeu do movimento da economia cafeeira, estava vivenciando uma industrialização, ou seja, tinha muitos imigrantes, sobretudo europeus, vivendo nessa cidade e também era agora um grande centro urbano em crescimento. Isso que dava as condições necessárias para receber essa Semana de Arte Moderna. Esse era o ano em que o país comemorava o primeiro centenário de independência. Os jovens modernistas pretendiam redescobrir o Brasil, liberando das armas que os prendiam aos padrões estrangeiros. Seria então um movimento pela independência artística brasileira. Os jovens modernistas da semana negavam, antes de mais nada, o academicismo nas artes. A essa altura estavam já influenciados esteticamente pelas tendências e movimentos como o cubismo, o expressionismo e diversas ramificações pós-impressionistas, coisa que a gente estudou nos capítulos anteriores. Bom, é interessante mostrar que essa semana do pré-modernismo, aquilo que vai anteceder de fato o modernismo do Brasil, vem também como um movimento de libertação à cultura, às artes e à influência europeia, dando assim uma nova identidade à cultura brasileira. Bom, até aí nenhuma novidade nem renovação, mas partindo desse ponto pretendia utilizar tais modelos europeus de forma consciente, para uma renovação de arte nacional, preocupados em realizar uma arte nitidamente brasileira, sem complexo de inferioridade em relação à arte produzida na Europa. Essa arte nova aparece inicialmente através da atividade crítica e literária de Oswaldo de Andrade, Menotti Delpinchia, Mário de Andrade e outros artistas.
Gente, sem sombra de dúvidas, o nome que vai ser à frente desse movimento pré-modernista vai ser Oswaldo de Andrade, que foi estudar na Europa e volta para o Brasil com várias influências e passa agora a liderar esse movimento pré-modernista. Oswaldo de Andrade, em 1912, ele começa a falar de um manifesto futurista de Marinetti, que propõe o compromisso da literatura com a nova civilização técnica. O que acontece? Ele começa a fazer uma espécie de revista, onde ele começa a publicar os seus pensamentos, começa a publicar a sua literatura, sua arte, que é chamada O Pirralho. Ao mesmo tempo, Oswaldo de Andrade alerta para a valorização das raízes nacionais, que deve ser o ponto de partida para os artistas brasileiros. Assim, cria movimentos como o do Pau-Brasil, escreve para jornais expondo suas ideias renovadoras de grupos de artistas e começa a se unir em torno de uma nova proposta estética. Lembrando que o que iniciou, que alavancou, foi a publicação nessa revista O Pirralho, de Oswaldo de Andrade. E a partir disso tomou grandes proporções e deu início de fato a essa semana pré-modernista. Bom, antes dos anos 20, são feitas em São Paulo 2 exposições de pintura, que colocam a arte moderna de um modo concreto para os brasileiros, que é a de Lassar Segal, em 1913, e de Anita Malfaiate, em 1917. Ou seja, antes de fato essa semana de arte moderna, a gente teve essas 2 outras semanas, mas que não tiveram grandes proporções, até mesmo porque receberam muitas críticas, como de fato a Semana de Arte Moderna. Vindo da Alemanha, o pintor Lassar Segal realizou uma exposição em São Paulo e outra em Campinas, ambas recebidas com uma fria polidez. Desanimou Segal, seguindo de volta à Alemanha, só retornando ao Brasil 10 anos depois, quando os ventos sopravam mais a favor. É como eu falei para vocês, essas 2 exposições anteriormente, essa Semana de Arte Moderna, elas foram duramente criticadas e acabou não tendo grandes repercussões. A exposição de Anita Malfaiate, em 2017, recém-chegada dos Estados Unidos e da Europa, foi um marco do modernismo no Brasil. As obras da pintora, tão afinadas com a tendência vanguardista do exterior, chocaram grande parte do público, causando violentas reações da crítica conservadora. Um dos principais que criticaram essa artista foi a questão de Monteiro Lobato. Ele criticou de maneira tal que essa artista ela não teve depois grandes obras aqui no Brasil. Como eu falei para vocês, a crítica era ferrenha, principalmente a essas 2 exposições que houveram antes da arte moderna aqui no Brasil. Dessa polêmica, o artigo de Monteiro Lobato para o Jornal do Estado de São Paulo intitula A propósito da exposição Mafate, publicada na seção Artes e Artistas na edição de 20, foi a reação mais contundente dos espíritos conservadores. Pessoal, Monteiro Lobato ele já era uma grande figura aqui no Brasil, principalmente um artista renomado, conhecido, e a crítica dele por ser conservador e não receber essas pinturas novas, esses modelos renomados, meio que abafaram e até então demorou para que de fato ocorresse uma nova semana de arte moderna. No artigo publicado nesse jornal, Monteiro Lobato, preso a princípios estéticos conservadores, afirma que todas as artes são regidas por princípios imutáveis, leis fundamentais que não dependem nem do tempo e nem da latitude, ou seja, ele queria colocar as artes de uma maneira que não ia depender nem de onde fosse pintado, se fosse na Europa, se fosse no Brasil, e também o que é que essas pinturas traziam de diferente ia chocar com aquilo que era clássico, aquilo que já era visto, aquilo que já era renomado, principalmente para artistas como ele. Bom, Monteiro Lobato vai mais longe ao criticar novos movimentos artísticos. Assim escreve que quando as sensações do mundo externo transformaram-se em impressões cerebrais, nós sentimos que, de maneira diversa, cúbica ou futurista, é esforço ou que a harmonia do universo sofra completa alteração, no que o nosso cérebro esteja em pane por virtude de algumas graves lesões. Enquanto a percepção sensorial se fizer normalmente do homem através da porta comum de 5 sentidos, um artista diante de um gato não poderá sentir, senão um gato, e é uma falsa da interpretação de que o bichano fizesse um totó, um escaravelho ou amontoado de cubos transparentes. Pessoal, é fato que a crítica dele não parou por aí, diante dessas 2 exposições, e acabou sendo cada vez mais ferrenha diante de outras obras
que eram expostas, publicadas, enfim. A exposição, entretanto, marcou o início de uma luta, reunindo ao redor delas jovens despertos para uma necessidade de renovação da arte brasileira. Além disso, traços dos ideais que essa semana ela tinha proposto já podiam ser notados em trabalhos de artistas que, além da participação, foram excluídos. Muitos artistas eles foram excluídos nessa semana de arte moderna, tornando assim essa crítica cada vez mais ferrenha. Desde a exposição de Malfatti, havia dado tempo para que o artista de pensamento semelhante se agrupasse. Então, em 1920, por exemplo, Oswaldo de Andrade já falava de amplas manifestações de ruptura com debates abertos. Essa divisão entre os defensores de uma estética conservadora e de uma estética renovadora prevaleceu por muito tempo e atingiu o seu clímax na Semana de Arte Moderna. Ou seja, era meio que dois grupos, os conservadores que tinham todas as suas noções de arte, de como que deveria ser, e agora esses jovens que estavam ingressando nesse movimento, que tinham uma influência europeia muito grande, que tinham ido estudar na Europa, ou seja, havia uma dualidade nisso. No interior do trabalho foram apresentados concertos e conferências, enquanto no saguão foram montadas exposições de artistas como Antônia, Geórgio, escultores como Victor e W. Valberg e outros desenhistas como Anita Malfatti, que foi duramente criticada, mas teve sua obra exposta, João Fernando, entre outros. Bom, além disso, haviam escritores como Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Menotti de Pincha, Sérgio, Plínio Salgado, Ronald de Carvalho, entre outros. Na música também estiveram nomes consagrados como Vila Lobos, Guilmar Novaes, Hernani Braga e Frutuoso Viana. Ou seja, essa semana ela uniu toda essa dualidade de conservadores e os jovens e também trouxe à tona tudo que o Brasil tinha, tanto de música, como de literatura, como de arte, de mais novo, de mais culto, de mais inovador, sem deixar de lado também o tradicionalismo. A semana, de uma certa maneira, nada mais foi que uma ebulição de novas ideias totalmente libertas, nacionalistas em busca de uma identidade própria e de uma maneira mais livre de expressão. Não se tinha, porém, um programa definido, sentia-se muito mais um desejo de experimentar diferentes caminhos do que de definir um único ideal moderno. Ou seja, a gente pode observar que essa semana ela trouxe essa junção, como eu falei para vocês. Não eram tantos influências europeias, mas também tinha o que era de novo, as características brasileiras, os traços, fala do nosso clima, dos valores brasileiros, enfim. Entretanto, acredita-se que a Semana de Arte Moderna não tenha tido originalmente o alcance e amplitude que posteriormente foram atribuídos ao evento. A exposição de arte moderna, por exemplo, parece não ter sido coberta pela imprensa da época. Somente teve nota publicada por participantes das semanas que trabalhavam em jornais como Mário de Andrade, Menotti de Pincha e Graça Aranha. Justamente os três conferencistas cujas ideias causavam grande alarde na imprensa. Se a gente for observar, essa Semana de Arte Moderna ela mostrou que o Brasil há de melhor, sem mostrar as mazelas, as pobrezas, aquilo que de fato o Nordeste enfrentava muito, a pobreza que marcava os nordestinos que moravam no Sul. Ou seja, ela meio que alavancou e mostrou tudo que o Brasil havia de melhor, mas sem mostrar essa herança de pobreza, de desigualdade social que de fato existia. Essa semana ela não foi tão importante no seu contexto temporal, mas o tempo a presenteou como valor histórico e cultural talvez inimaginável naquela época. Não havia entre seus participantes uma coleta de ideias comum a todos, por isso ela se dividiu de diversas tendências diferentes, todos pleiteados a mesma herança. Eu falei para vocês, essa Semana de Arte Moderna ela não tinha uma vertente só, foi um mix de coisas que se trouxeram, que se juntaram até mesmo porque era algo muito novo aqui para o Brasil. Bom, outra coisa bem interessante foi o Manifesto Antropofágico, que foi um marco do modernismo brasileiro, pois não somente mudou a forma do brasileiro de encarar o fluxo de elementos culturais do mundo, mas também colocou em evidência a produção própria, característica brasileira na arte, acendendo uma identidade no cenário artístico mundial. Gente, isso que a Oswaldo de Andrade trouxe foi algo que, sem dúvida, marcou o final do pré-modernismo e o início desse modernismo brasileiro, que vai falar, sobretudo,
principalmente das características que agora o Brasil tem na sua pintura e que vai ser lançado para o mundo. E aqui são alguns exemplos, né, de artes que trouxeram e que foram expostos nessa Semana de Arte Moderna. Aqui a gente vai ver, sobretudo, a característica brasileira, tanto da diversidade dos imigrantes que aqui estavam para trabalhar nessas fábricas, como também mostra a questão climática, Nordeste, enfim. Mais uma das obras que marcaram, outras obras que também tiveram a sua importância, que marcou de fato, apenas expondo algumas dessas imagens para vocês. Bom, os artistas que iniciaram findando o movimento pré-modernista e agora já iniciando o modernismo no Brasil, vai ter principalmente a participação Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Anita Malfatti, Társila do Amaral, Di Cavalcante, Plínio Salgado, entre outros que a gente vai estudar no próximo capítulo, ok? Qualquer dúvida estou à disposição de vocês. Até a próxima aula!